Ei pessoal, Pastor Gary Haynes aqui do Movimento dos Discípulos. Nosso movimento quer te incluir, porque no nosso movimento não paga mensalidade, né? Não tem que ter carteirinha nem nada. É um movimento de gente que querem ser verdadeiros discípulos, não de Gary Haynes, mas sim de Jesus Cristo. Nós aqui somos servos, estamos aqui apenas para apontar para servir Jesus. Agora, hoje eu vou estar dando um ensinamento, de um total de 8. Então, esse é o primeiro. Você pode começar essa série e depois assistir 2 até 8º. Essa série que eu estou ensinando aqui é também um material que está por ser lançado agora como um e-book chamado 8 lições para a vida. Identifiquei 8 atitudes ou valores que na igreja do livro de Atos, aquela igreja onde Jesus tinha discipulado a turma inicial, né? Alguns centenas de pessoas em níveis diferentes, né? Tinha uns 12, tinha uns 70, né? E tinha mais alguns centenas. E ele treinou esse pessoal, ensinou a sua visão para eles poderem proliferar, ganhar mais e ensinar outras pessoas para Jesus. Identifiquei 8 atitudes que eles tinham, ou valores que eles tinham naquela época, que nós precisamos ter, você precisa ter, eu tenho que ter, se nós queremos ter uma vida que vence tudo que vem contra a gente igual a deles. Porque a gente vê uma igreja perseguida, às vezes não, às vezes com liberdade de pregar, às vezes perseguida, mas uma igreja que era vitoriosa, era poderosa, era unida, né? Tinha muitas coisas bacanas. E o que uma pessoa que era um discípulo de Jesus naquela igreja vivia? Quais eram os valores? Então, eu identifiquei como 8, são lições para a vida. Então, acho que vai te ajudar demais. Então, você vai querer pegar essa série toda. Depois, em seguida, se você cadastrar em nosso portal, que o endereço está aqui embaixo, você vai poder ganhar um e-book com essas 8 lições para a vida só por cadastrar ali. Então, uma pausazinha aí para eu te recomendar a Bíblia de Estudo Day. Acabou de voltar, tem uma fonte 25% maior do que antes. Para mim, pessoalmente, a melhor Bíblia de Estudo que existe. É uma das melhores ferramentas para você crescer nas coisas de Deus e entender melhor a palavra. Então, super recomendo. Se você adquirir agora em nosso site, a gente tem uma promoção especial com descontão, frete grátis, paga várias vezes sem juros e você ainda ganha o livro A Procura dos 12 Apóstolos. Esse livro é muito fascinante porque é um estudo que te mostra o que aconteceu com os principais figuras no Novo Testamento, né, depois do relato bíblico. Muito legal. Então, assim, vai agora, vai ser abençoado, super recomendo, vai te ajudar a crescer nas coisas de Deus. Mas vamos lá. Primeira lição de vida aqui é: seja um discípulo de verdade. Primeira passagem que nós vamos utilizar para embasar isso aí é o seguinte, é João, capítulo 8, versículo 31. Diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Verdadeiramente será o discípulo dele. Dá para inverter e dizer que será um discípulo de verdade. Se tem um discípulo de verdade, é implícito que tem também o discípulo falso, que não é verdadeiro. Então, o chamado para cada um de nós é sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Por que algumas pessoas falam, eu sigo Jesus, mas não está dando efeito na minha vida, não estou vendo resultado, eu não estou vendo as bênçãos, não estou vendo as coisas acontecerem como deveriam e estou frustrado? Geralmente é porque você entendeu mal o que é ser um discípulo de Jesus e às vezes na prática, querendo ou não, você não está sendo um verdadeiro discípulo de Jesus. Então vamos pontuar um pouco aqui sobre o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Uma das questões é que o pessoal fala assim, eu tenho Jesus. Aí você conversando com uma pessoa, você descobre uma pessoa que está vivendo uma vida super imoral, super egocêntrica, super voltado para si, rebelde, faz o que quer, amargurado. Tem 1000 coisas que estão erradas na sua vida que não batem com o evangelho que Jesus pregava e nem com o que era um discípulo verdadeiro para o Senhor Jesus. A pessoa está vivendo tudo torto, tudo errado, e depois fala, eu não entendo que não está funcionando. Bem, eu te explico por que não está funcionando, tá? Olha aqui, não está funcionando porque você não é discípulo verdadeiro de Jesus. Mas como assim? Eu não sou o discípulo verdadeiro, eu tenho Jesus. E daí? Não importa você dizer que você tem Jesus. O que importa é Jesus ter você. Tá? Tem uma diferença enorme entre... não é a mesma coisa? Não.
É uma diferença enorme entre as duas coisas. Eu tenho Jesus, mas eu tenho Jesus do meu jeito, como eu quero, e vive como eu quero. Isso não é importante. O importante é Jesus olhar e falar, esse é alguém que pode não ser perfeito, como nenhum de nós somos, né? Não é perfeito, ele erra, mas isso é alguém que tem um coração voltado para mim, que me colocou como um Senhor verdadeiro e que está procurando obedecer o que eu mando e viver aquilo que eu mando. Aí Jesus diz, esse aqui é meu. Você fala, pastor, que você está inventando isso? Estou nada. Vai lá nos evangelhos, você vai ver que tem um lugar que Jesus fala assim, não adianta me chamar Senhor, Senhor e não obedecer os mandamentos do meu Pai, porque não é dele se você fizer isso. Então, se você fala, ele, Jesus é meu Senhor, fala, não, mas a Bíblia diz que é só confessar com a boca. Não. Tem uma passagem que fala que tem que confessar com a boca, mas nunca diz que é só isso. Porque você tem que ajuntar tudo que a Bíblia fala do assunto para você entender o verdadeiro conselho de Deus. Isso é um dos princípios de quem é honesto e íntegro em estudar a palavra de Deus. Você não tenta extrair algo fora de contexto e só olhar aquilo. Você tem que pegar tudo que a Bíblia fala de um assunto e tal. Então tem uma passagem que diz que se confessar que Jesus é o Senhor, tal, será salvo. Beleza, mas tem outras passagens que Jesus diz que se não obedecer o que eu mando, não é meu. Fala, não, mas eu faço muita coisa em nome de Jesus, então isso prova que eu sou dele. Não. Senão pelas tuas obras, prova que você é de Jesus. Você produz boas obras porque é de Jesus, mas as boas obras não são o que provam que você é de Jesus. Deus é quem julga e ele olha o que está por trás daquilo. Porque Jesus também diz que tem gente que vai chegar no dia do juízo e vão falar assim, ô Senhor, olha as coisas que eu fiz em seu nome. E ele fala, eu não te conheço, meu não é. Porque ele está olhando, né, o que está por trás daquilo. Então tem gente que hoje fazem grandes coisas como se fosse Jesus. Tem gente que, né, a gente acha que é pastor, que está fazendo grandes coisas para Deus, tem programa na televisão, é famoso para caramba, tem ministério grande, mas por trás não é de Jesus, não. É podre, é frio, é corrupto, não tem nada a ver com Deus, né? E aí a gente fala, não, olha o tanto de coisa que ele faz. Mas Jesus também diz, você pesa um monte de coisa no meu nome, mas não é meu não, porque eu não conheço. Então é importante ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu não tenho tempo aqui agora, né, nessa lição, para entrar em tudo que a Bíblia fala desse assunto, mas eu só quero te dar um toque para você começar a pensar, ponderar, né, e ir para a palavra de Deus e estudar sobre esse assunto, e ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Mas é tipo um pouco a questão de que custa também um preço e é tipo similar às forças especiais para tropas ou soldados comuns. Qual que é a diferença? Bem, o soldado comum, ele é treinado geralmente com poucas semanas, muito rápido, muito fácil, mas também jogam ele na frente de batalha ali, ele é o que a gente chama bucha de canhão no português. Né? A gente fala, ele é soldado bucha de canhão. Ele fica ali na frente, se cair explosão em cima dele, mata, tudo bem, que a gente tem mais um tanto igual ele, foi barato, fácil. Não custou muito para ter aquele soldado, então não perdeu muito se perdeu ele. Né? Os generais pensam assim. Agora, as forças especiais são bem diferentes. Você quer ser forças especiais, forças de elite? Nossa, a gente tem fila de espera para entrar. E geralmente o treinamento é 1 a 2 anos mínimo, depois com treinamento constante. O cara tem que sofrer como nunca sofreu na vida no treinamento, ele passa frio, ele passa calor, ele passa fome, ele fica exausto sem dormir, ele às vezes tem que ficar no mar, né, nadando ali horas e horas com frio, e né, o cara fica exausto, e ele vai querer desistir o tempo todo. Mas em ele aprender a dizer, não são adversidades que vão me fazer parar, eu vou ser firme, aí ele é formado um caráter de alguém que vá e vira lá na frente com o treinamento, né, de várias áreas, ele vira uma tropa especial. Então, assim, a diferença do que é para muito cristianismo é aquela bucha de canhão. A gente chegou lá, falou, eu aceito Jesus, mas não vive para Jesus, não pagou preço nenhum, não entregou nada, não morreu para si, né, e depois fala, eu sou de Jesus. E Jesus diz, para mim você não é, tá? Porque para a gente ser de Jesus de verdade, custa algo. Você fala, custa algo o quê? Né? Tem pastor aí que dizem que não custa nada, então tua versão tá pior do que a dele, hein? Acho que eu vou seguir a dele. Vai lá, fica à vontade. Você vai seguir a que não custa nada, mas também não vale nada e não entrega nada e no final você acaba no inferno. Então você não vai querer, não. O evangelho verdadeiro custa tudo,
custa todo o seu coração, toda a tua vida, todos os teus projetos, tem que morrer, colocar na cruz, mas no final você vira de Jesus de verdade, um discípulo de verdade de Jesus, e é como uma tropa especial, né? Onde você consegue depois arrancar a vitória no meio da pior derrota. Isso é ser um discípulo verdadeiro de Jesus. E é uma das lições para a vida, quem tiver. Os discípulos de Jesus foram treinados assim, no livro de Atos eles eram assim, isso faz a diferença toda. Você ter esse tipo de vida, você ter essa mudança, né, de virar e falar, eu entrego tudo pela causa de Cristo. Agora eu acho interessante uma história no Velho Testamento, quando Elias está preparando um sucessor. Ele vai chamar um rapaz para virar discípulo dele. O processo ali, o Elias, ele chama Eliseu, e Elias ali está chamando Eliseu para virar o seu discípulo. O processo de chamamento é bem interessante, porque a gente tira dali uma mesma lição que Jesus usava quando ele chamava pessoas para serem discípulos deles. Ele usa o mesmo princípio que a gente vê nessa história. Então, ela enquadra muito no nosso assunto. Então, deixa eu ler aqui, ó. 1 Reis, capítulo 19, começando no versículo 19 até versículo 21, diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhes disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Ó, essa história é interessante, porque o que acontece assim? Vamos interpretar os fatos aqui para entender. Eu li um trecho numa versão que é um pouco mais arcaico no português, então deixa eu explicar. Elias vem e ele lança a capa sobre Eliseu, que Eliseu entendeu, que estava dizendo, você vai me seguir, vai ser meu discípulo e vai virar igual eu. Então a capa em cima dele, beleza. Aí Eliseu falou um negócio que, claro que todo mundo sabe que o Elias estava certo, né? Ele falou, deixa eu só ir despedir meu pai e minha mãe, falar que eu estou indo te seguir, né? Tá certo, não tá? Certo, né? Claro, sim, né? Ó, ele vai honrar os pais, depois vai seguir. Jesus tem um caso similar. Ele tem alguém que vem e fala, eu quero te seguir, eu só quero também despedir dos pais. Jesus falou, não serve, vá embora. Não serve, vá embora porque quer despedir dos pais. Porque nós fizemos uma doutrina que é tipo assim, pais e família primeiro e Deus segundo. Na prática, muitos fizeram essa doutrina. É antibíblico, é anti o que Deus ensina, mas é a doutrina que nós criamos. Está errado e não bate com a Bíblia. Pastor, você está falando para abandonar a negligência da família? Não, também não é bem assim. Mas tem horas que, quando tem um conflito de interesse, é Deus primeiro e a família segundo, não ao contrário, tá? Essa doutrina é falsa, que nós levantamos hoje em dia. Mas vamos lá. O que Elias faz, então? Ele fala assim, você quer despedir, voltar e despedir seus pais? O que eu tenho com você? Se manda... Tipo assim, acabou o convite, vá embora. Ele fez quase igual, idêntico ao que Jesus fez. Tipo assim, não serve não. Vá, se manda. Eliseu entendeu imediatamente seu erro, que Elias queria ver se ele tem compromisso. E, gente, ele podia visitar a família dele lá depois, ele não vai virar um prisioneiro. Vai ter um momento que Elias lá na frente vai falar, pode ir lá, né, conversar com tua família e tal. Mas aquele não era o momento para isso. Essa era uma questão de escolher a tua prioridade. E não era a família dele, era Deus e seguir o homem de Deus. E é o que Elias queria ver nele. Você vai me comprometer primeiro a seguir Deus? Porque Elias estava pensando assim, eu vivo assim, eu priorizei Deus. Você vai fazer também? Então prova. E Eliseu entendeu a gente consegue ver assim, pela atitude dele, que ele entendeu onde ele tinha errado e soube consertar. Então ele fala tipo assim, não, beleza. Ele vai lá, mata junto de boi,
assa, dá a carne para todo mundo, ele usa a junta, né? Você fala, boi é para assar mesmo? Não, gente, junta de boi, são treinados, isso é um animal super treinado, adestrado. Isso vale muitas vezes mais do que um boi para bater só para a carne. Então ele está abatendo algo que ele podia ter vendido e, né, comprado muito mais cabeças, né, por os bois ali adestrados. Mas ele tipo assim, não, mato adestrado, vamos sacrificar, vamos doar para o povo, vamos queimar a junta também, uma peça de madeira trabalhada, você não ia queimar como fosse para lareira, né, ou para fogueira. Ele, não, queima, larga tudo, eu entrego tudo porque eu vou seguir Elias, que é o homem de Deus, porque seguindo Elias, eu estou seguindo Deus. E Elias vai, né? E ele, no final, pede que ele queria ver o dobro do poder de Deus operando na vida dele, do que Elias tinha visto, e ele acabou, no final, vendo o dobro do poder de Deus manifesto, porque ele pagou o preço. Quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus? O preço é esse. Morre para si, larga tudo, segue Jesus. Mas eu não sou pastor. Da onde veio essa besteira, dessa falsa doutrina que só o pastor que tem que pagar esse preço? Jesus nunca disse nada disso. Ele sempre dizia, você quer ser meu discípulo, então você tem que me amar mais do que mãe, pai, irmão, marido, esposa, filhos, todo mundo, pegar a tua cruz e me seguir, senão não é digno de ser meu discípulo. Então, ponto. Então, quer ter uma vida abençoada, então você precisa ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Agora, o que vem é que com isso você ganha a melhor coisa da face da terra, que é mais importante do que qualquer outra coisa que você podia pedir. Chama-se vida eterna. Porque o pessoal acha que vida eterna é facinho, eu só fui lá na frente, eu tenho vida eterna, mas vivo como eu quero. Cuidado, um monte de gente vai encordar no inferno, achando que, né, ganhou vida eterna de graça, não pagou nada no sentido pagar que eu falo, não é pagar comprando, mas é pagar no sentido de entregar tudo que você tem, de morrer para si e viver para Jesus. Isso é o pagamento que você faz. E a primeira coisa que você ganha de verdade em viver essa vida é vida eterna, uma vida abençoada, uma vida feliz, que mesmo na hora de partir dessa vida você não está com medo, não está ansioso, não está preocupado, porque você sabe que você tem a vida eterna, é o melhor presente que tem. Você atravessa a rua até diferente, não quero morrer, mas não estou com medo, né? Porque eu sei que eu tenho vida eterna. Nossa, presente maravilhoso. Depois disso você tem as bênçãos de Deus, a graça de Deus, o mover de Deus, né? A paz de Deus, tantas outras coisas, o favor que Deus põe em cima da vida da gente, é incrível. Então, primeira lição para a vida é ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Espero que esse ensinamento, esse primeiro da série, te abençoe. Não perca os próximos que nós vamos tendo. Segue a gente, inscreve no canal, curte, comenta, né? Compartilha com seus amigos, que nós queremos ajudar muito mais gente a serem discípulos de Jesus e fazer parte conosco de um movimento onde pessoas que estão vivendo o verdadeiro evangelho estão compartilhando e um sendo bênção na vida do outro. Ora para a gente, Deus te abençoe, até a próxima.